Eu sou Jamile Despigil, coach, e esse é o Profissa na Real, uma série onde entrevistaríamos vários profissionais. E eles vão contar como é que eles chegaram lá, como foi o momento de sucesso deles, qual foi o pulo do gato, algumas dicas, etc. Se você gostar, curte o canal, compartilha, etc. Ah, se inscreve no canal! Ontem eu estava fazendo uma palestra sobre gerações. É interessante que eu também fui estudar um pouco mais do que eu sabia, pegar alguns depoimentos e tal. E é interessante como a gente não deixa de se comunicar com as gerações anteriores, né? Uma geração descobre um jeito de ser, um jeito de funcionar, estabelece aquilo, e a próxima geração ela sempre vem como uma contracultura, né? Como sempre foi na história toda, mas também, apesar da contracultura, se apresenta um novo jeito de fazer. Você percebe essas diferenças no seu dia a dia? Você trabalha com gente mais velha, gente mais nova? Como é que é o seu dia a dia na questão das gerações, já que você também é um empresário novo? Eu convivo muito com isso, sabe, Jamile? É engraçado, porque, bom, a Consense, o trabalho na verdade, o que é engraçado é que desde criança eu sempre me relacionei melhor com pessoas mais velhas do que eu, né? Então, tanto nos ambientes familiares, eu tinha época quando eu era criança que eu falava para minha mãe, por exemplo, que eu queria ir dormir na casa da minha tia, e eu gostava de dormir na casa da minha tia também por causa da minha tia, né? Tinha meus primos, mas muitas vezes eu curtia estar próximo de pessoas mais velhas. Na adolescência, a mesma coisa. Sempre fiz amizade com professores nos lugares que eu estudei. Sempre curti interagir com as pessoas mais velhas do que eu. Então, eu vejo que... vejo o trabalho da Consciência, a gente trabalha com empresas, em geral, familiares, empresas mais antigas, com mais tempo de existência. Então, eu dialogo muito com os fundadores, com essas pessoas que já também são mais velhas do que eu. O que eu vejo é que, de fato, existem diferenças naturais, né, das gerações, das pessoas que vão compartilhando tempo e espaço e história que são particulares ali, mas eu vejo que essas questões elas acabam muito sendo fatos que deveriam ser usados de maneira mais positiva, né, vamos dizer assim. Então, do lado de cá, eu acho que o fato de eu ter tido sempre essa postura próxima de pessoas mais velhas me facilitou o diálogo com essas pessoas também, com as pessoas dessa geração. No caso, vamos pensar assim, eu sou geração Y, né, ali do final dos anos 80, mas eu dialogo muito bem com as pessoas da geração X, com as pessoas das gerações anteriores, usando essa nomenclatura, né? Aí eu já tenho mais dificuldade de dialogar com pessoas de gerações mais recentes, assim, né? Então, eu cheguei a dar aula, por exemplo, para adolescentes, então era um pouco mais difícil para mim dialogar com essas pessoas do que com as pessoas mais velhas. Interessante. No passado, a gente separava tudo, né? A gente separava o nosso lado profissional do nosso lado pessoal. Inclusive, as empresas, elas viam o profissional que trazia algo da vida pessoal. Muitas vezes a pessoa estava triste, ou estava com dor, ou estava preocupado com um pai que estava sendo operado. Era estritamente negativo, assim, proibitivo, né? A gente comentar alguma coisa da vida pessoal. Hoje, as relações, elas mudaram, né? A gente foi percebendo que somos todos seres humanos. A gente usa o termo no corporativo de ter que humanizar certos processos, né? Que é uma loucura. Mas acho que é muito isso, né? Enquanto a gente estava, antigamente, tentando se proteger para não perder o emprego, quando a gente era mais humano, hoje, a gente corre o mesmo risco, né, de perder o emprego, de sair da empresa por inadequação, por você não mostrar o seu lado humano, o seu lado relacional. Isso tem uma coisa que eu acho legal, que é o próprio contexto histórico por trás dessa ideia, né? Quando você pega ali a primeira e segunda revolução industrial, a gente começa a perceber que a grande percepção dos donos das fábricas, das empresas, vamos resumir assim, era uma visão que as pessoas eram uma extensão das máquinas.
né? Então as pessoas operavam as máquinas, as pessoas estavam a serviço das máquinas, porque a grande descoberta daqueles 2 primeiros momentos tinha a ver com a máquina, tinha a ver com a capacidade do homem de criar artefatos que podiam potencializar sua capacidade de produzir, de dominar, né? De crescer, de expandir. Então, as pessoas eram meros extensores ali das máquinas, eram vistas como recursos ali das fábricas. Esse pensamento foi mudando, né, dos últimos tempos para cá, e mais agora nessa virada que a gente teve, quando a gente chamava de era industrial para uma era do conhecimento, a gente começa a perceber que, na verdade, as máquinas estão a serviço do desempenho humano, da inteligência humana, da criatividade humana. Então, você tem uma mudança de pensamento, só que ela também está acompanhada de uma evolução tecnológica muito, muito grande, que dá conta daquilo que muitas das pessoas deram lá atrás, né? Então, a tecnologia começa a tirar do homem muitas atividades que antes eram feitas por nós, e isso tira também essa característica de extensão. Então, você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo para mostrar para a gente que nunca fomos seres particionados, né? Toda a visão a respeito do homem naquela época também era uma visão particionada, que você dividia para facilitar. A educação foi constituída assim, as sociedades foram constituídas com essa ótica separatista, com essa ótica, com essa ilusão da separação que nós temos de todo o resto do meio, do ambiente. Então, no trabalho era da mesma maneira. Se eu era uma peça, se eu era uma extensão da máquina, eu tinha que ter um comportamento regulado, previsível, né? Eu não podia ter emoções que me tirassem daquele eixo. Então, hoje a gente já começa a perceber que não, que as pessoas são inteiras. É possível que eu consiga me treinar para exercer papéis diferentes em espaços diferentes, mas nunca me diminuir ou me separar ou me desfragmentar para fazer isso. Quanto mais a gente tenta fazer isso, mais a gente adoece. Então, esse é um ponto. Isso é perfeito mesmo. Isso é perfeito porque quando a gente pensa no corpo, por exemplo, fazendo uma analogia, a gente aprendeu a pensar que a cabeça era uma coisa e que o corpo era outra, né? Que o coração é uma coisa e o intestino é outro. Quando hoje a gente fala que o intestino é o segundo coração. Claro que o mundo traz novidades, mais conhecimento. Quanto mais os cientistas estudam, mais eles conhecem, né, da gente. E a gente tem que evoluir junto. Acho que o mais importante é isso. A gente entender que a mudança está acontecendo e aonde eu entro nessa mudança. E que mudança eu faço a partir dessa mudança, né? A gente vai se adequando como seres humanos. E é um cuidado importante que a gente tem que tomar nesse sentido, na minha visão, por conta, inclusive, de uma perspectiva que precisa ser mais cuidadosa com as pessoas, né? Porque a gente vê que as instituições, de maneira geral, acabam sendo grandes locomotivas dessas necessidades de transformação que são individuais e das nossas subjetividades, né? Então, quando você tem uma companhia que, por conta da competitividade, quando você tem uma mudança radical no trabalho, ela vai exigir novas competências das pessoas, e as pessoas estão sempre com essa sensação, nós estamos sempre com essa sensação de que estamos atrás, de que temos algo a aprender, de que a gente precisa continuar estudando. Então, olha que interessante, tem um conceito que se chama nomadismo, e ele vai falar sobre o fato de que nós, hoje, na nossa sociedade, acabamos vivendo as consequências de uma vida nômade, não por a gente mudar de lugar o tempo todo, mas porque o lugar muda o tempo todo, debaixo dos nossos pés. Então a gente acaba vivendo as mesmas consequências de essa falta de clareza, essa falta de chão, essas incertezas que vão criando esse estresse, e a gente precisa se reidentificar, a gente precisa se reimaginar o tempo todo. Então é uma vida nômade a vida da gente hoje em dia, né? E isso é muito puxado pelas empresas. Então é importante ter esse cuidado e esse autoconhecimento bem desenvolvido para a gente poder buscar essas coisas de uma maneira mais consciente e mais equilibrada.